Você já viu um animal que, sinceramente, não deveria existir? Algo que parece que a natureza criou num momento de pura brincadeira, mas que, por algum motivo, funciona de verdade? Porque existe uma criatura do tamanho da sua unha que vive como um animal, mas funciona como uma planta. E ela faz algo tão absurdo, tão fora das regras básicas da vida, que até quem estuda biologia profissionalmente precisa checar 2 vezes para acreditar. Hoje a gente vai falar sobre uma lesma marinha que consegue roubar o poder do sol, viver meses sem comer absolutamente nada e ainda tem a capacidade de arrancar a própria cabeça e crescer um corpo novo, do zero. É como se fosse um personagem de videogame, só que real. E a melhor parte, os cientistas ainda estão tentando entender como isso é possível. Se você achava que já tinha visto tudo no mundo animal, espera até ver o que esta lesma consegue fazer, porque algumas das respostas só aparecem no final da história e elas mudam completamente o que a gente pensa sobre plantas, animais e até sobre o que significa estar vivo. A estrela de hoje é Costaziella Kuroshimai, mais conhecida como ovelha-folha ou leaf sheep. De longe, ela parece um desenho animado, perdido no oceano. Branquinha, cheia de pontinhos verdes, com orelhas que parecem antenas fofas, mas a graça não é só o visual, é o jeito como ela funciona por dentro. E eu vou te contar, nada disso começou com alguém dizendo, acho que ela faz fotossíntese. Na verdade, isso levou anos para ser descoberto. No começo, cientistas só achavam estranho o fato de algumas dessas lesmas terem uma cor verde tão forte. Só que as coisas ficaram bizarras quando analisaram essa cor no microscópio. Aquelas manchas verdes eram cloroplastos. De verdade. O mesmo tipo de organela que faz plantas captarem a energia do sol. E aí começou a pergunta que praticamente guiou décadas de pesquisa. Como diabos uma lesma, um animal, consegue usar cloroplastos roubados de algas para fazer fotossíntese? Para entender isso, você precisa primeiro imaginar o cotidiano de uma sacoglosa, o grupo de lesmas onde a ovelha-folha está. Elas são minúsculas. Algumas têm 5 centímetros, mas muitas, como a ovelha-folha, têm uns 7 milímetros. 7. É quase impossível encontrar na água se você não souber exatamente onde procurar. Essas lesmas vivem em áreas rasas, cheias de algas. E é aí que elas fazem a mágica acontecer. Com uma estrutura chamada rádula, pense num raspador microscópico. Cheio de dentinhos, elas perfuram as células das algas e sugam tudo lá de dentro. Só que ao invés de simplesmente digerir tudo, como qualquer animal faria, elas selecionam o que querem guardar. E o tesouro delas são os cloroplastos. Ao invés de digerir, elas guardam essas organelas dentro de canais espalhados pelo corpo, especialmente nas extensões que parecem folhinhas, as cerata ou parapódios. Ali os cloroplastos continuam funcionando. Elas roubam, guardam e usam, como baterias solares vivas. Cientistas chamam isso de cleptoplastia, literalmente roubo de plástico verde. Mas aí aparece um problema que deixa a história muito mais surpreendente. Cloroplastos não deveriam funcionar sozinhos. Nas plantas, eles dependem do núcleo da célula vegetal para receber proteínas que evitam danos, principalmente quando a luz é muito forte. Sem esse apoio, eles deveriam parar de funcionar rapidamente ou, pior, liberar radicais livres que destroem tudo ao redor. Então, por que nas lesmas eles funcionam por meses? Por décadas, a principal hipótese era a lesma deve ter roubado os genes da alga para manter os cloroplastos vivos, gene por gene, como se ela tivesse incorporado pedaços do manual de instruções da planta no próprio DNA. Mas pesquisas recentes analisaram o genoma dessas lesmas com precisão absurda e nada, nenhuma evidência de transferência de genes. Ou seja, as lesmas fazem fotossíntese com cloroplastos totalmente roubados, sem acesso ao material genético original e mesmo assim eles duram. Isso por si só já é um milagre evolutivo. Mas como elas evitam morrer de excesso de luz, por exemplo, plantas precisam se proteger da luz forte, como se fosse fogo. Quando tem mais luz do que conseguem usar, elas produzem moléculas altamente reativas, superóxido, peróxido de hidrogênio, que podem destruir proteínas e DNA. Para evitar isso, plantas usam antioxidantes e enzimas produzidas a partir do núcleo. As lesmas não têm isso. Então, o que fazem? Primeiro, usam estratégias simples. Mudam de lugar, procuram sombra, ajustam profundidade. Algumas até dobram os parapódios sobre o corpo para proteger os cloroplastos, como quem fecha um guarda-sol. Segundo, os cloroplastos das algas de que se alimentam são especialmente estáveis. Algumas sacoglosas escolhem algas específicas justamente por isso. E terceiro, elas agrupam os cloroplastos de forma estratégica, formando camadas que protegem os de dentro. Esses truques já seriam incríveis, mas aí vem a parte que torna essa lesma algo realmente inexplicável à primeira vista. Ela consegue sobreviver mesmo depois de arrancar a própria cabeça. E a cabeça continua viva, comendo, andando, e em poucos dias começando a crescer um corpo novo, com coração, sistema digestivo, tudo, enquanto o corpo antigo simplesmente apodrece. Isso não é uma reação de emergência rápida como uma lagartixa soltando o rabo para fugir. É uma regeneração deliberada e lenta.
A cabeça é separada ao longo de uma linha natural, como uma dobra feita pela evolução. Pesquisadores conseguiram até induzir isso com uma linha de nylon. Depois de cerca de 22 horas, a cabeça se solta. E o mais assustador, elas podem repetir o processo várias vezes ao longo da vida. Por quê? A principal hipótese é que isso ajuda as lesmas a se livrarem de parasitas ou partes danificadas do corpo, como um reset biológico. Mas a verdadeira pergunta é: como elas sobrevivem sem coração, sem intestino, sem nada? A resposta volta aos cloroplastos. A cabeça tem cloroplasto suficiente para produzir energia por fotossíntese enquanto o corpo novo cresce. É literalmente uma cabeça que vive como uma folha. Isso faz parecer que essas lesmas estão flertando com um tipo completamente novo de vida, algo entre animal e planta. Elas são animais, claro, mas funcionam parcialmente como organismos fotossintéticos. Elas borram a fronteira biológica. E talvez seja isso que deixa essa criatura tão fascinante, porque, no fim das contas, ela quebra várias regras ao mesmo tempo. Animais não fazem fotossíntese. Animais não deveriam conseguir manter cloroplastos vivos por meses. Animais não regeneram o corpo inteiro de uma cabeça isolada. Animais não sobrevivem sem coração batendo. Mas ela faz. E o mais incrível, faz tudo isso sem truques genéticos das algas, só com estratégia, estrutura corporal e uma boa dose de engenharia evolutiva. A sensação é de estar olhando para um rascunho de evolução que tentou misturar plantas e animais. E funcionou. E talvez a maior lição dessa história seja justamente essa. A natureza não se limita às categorias que a gente aprende na escola. Ela está sempre testando coisas novas. Então, se você quiser continuar explorando criaturas impossíveis como essa, é só se inscrever para não perder o próximo vídeo.